quando a gente entrega o frango na plataforma, tudo começa na entrega do frango da plataforma, né? Então, a parte da entrega mesmo ali, da parte da panha, você pode perder muito ali nessa panha, né? Nesse manejo final ali. Porque você pode perder com lesões, você pode perder com contusões, com arranhões. Então, é umas perdas que você tem que evitar, que é para todos, né? Não importa o tamanho do cliente, se você fizer mal feita essa parte, você vai perder. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Kellen Zavarizi, né, colega do campo aí, tem uma grande experiência já na avicultura. E nós vamos falar um pouquinho sobre qualidade de carne, vamos explorar esse tema, tanto de questões de tendências de mercado, como o que é essa qualidade no ponto de venda, né, o que influencia a qualidade da carne. Enfim, uma conversa bem gostosa sobre, né, a carne saborosa de frango. Então, Kellen, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, muito legal estar aqui interagindo com você, né? A gente já teve várias parcerias juntos aí, né, nessas nossas vidas profissionais, é muito legal estar aqui te entrevistando, é uma honra estar com você aqui. Eu começo os meus episódios, Kellen, de vez de eu ler aqui o currículo do entrevistado, eu gosto de que ele conte para nós a história dele, é um currículo comentado, né? Porque, normalmente, quem vem trabalhar com avicultura não é a primeira opção quando faz o vestibular lá atrás, né? É muito difícil. Tanto na zootecnia quanto na veterinária, a pessoa fala assim, não, eu vou entrar... É claro que tem os casos, né? Mas não é tão comum, né? Eu vou entrar para fazer avicultura. Como é que foi a sua história? Como é que a avicultura chegou na sua vida, Kellen? De novo, obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui, né, nesse podcast. É uma honra, né, fazer parte. Eu acho que é sempre bom tentar contribuir de alguma maneira, né? Estamos aqui, né, nesse mundo para tentar contribuir. Bom, como todo estudante, né, eu entrei na avicultura meio que por um acaso também, né? Eu sou zootecnista, né? Fiz zootecnia na Unesp de Botucatu há bastante tempo atrás. Tenho mestrado, tenho doutorado, tudo na área. E durante a graduação eu gostava muito de um professor da área, né? Eu acho que a avicultura os professores acabam trazendo muita gente, né? A gente acaba indo muito para a área durante a universidade muito por causa de professores muito bons. Eu tive na avicultura muita sorte de ter professores muito bons. Então foi o que você vai criando uma paixão e foi dando certo, né? Foi buscando iniciação científica, foi indo para um mestrado, indo para um doutorado, aí indo para o mercado de trabalho, né? Então hoje eu estou aqui há muitos anos já na área, já fui professora também, já trabalhei na área e assim, mas vim para o lado de cá, porque eu gosto muito de estar aqui na área técnica. Hoje eu trabalho na Novos, sou gerente de serviços técnicos da Novos, faço bastante pesquisa, atendo clientes, né? Então faço esse meio campo, né, que eu falo que o gerente técnico ele tem que estar o tempo todo ligado na tecnologia, buscando informação, estudando o tempo todo, que é o que tem, né, que eu estou sempre ligada na academia, e tem que estar próximo, né, do nosso cliente, próximo do frango, levando a informação. Então você acaba ficando nesse meio campo, né? Então acho que isso que é o encantador da área, né, que você fica no meio e você está próximo dos dois lados, né? Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para a avicultura. A Novos traz duas soluções de destaque. A linha Mintrex de minerais orgânicos biquelatados com estrutura molecular única no mercado é fonte de maior biodisponibilidade de zinco, cobre ou manganês para melhorar o desempenho e a nutrição das aves durante todo o ciclo de produção. Também o aditivo enzimático Cibenza, fonte de enzima protease que aumenta a digestibilidade das proteínas e degrada os inibidores de tripsina, favorecendo o sistema imunológico resposta e integridade intestinal. Para maiores informações, visite o site da Novos, www.novosint.com. E é muito legal, né, essa área técnica, conforme você falou, os desafios são praticamente diários, né? Sempre tem uma novidade, sempre tem um teste a ser feito, sempre tem um produto, né, chegando para ser testado, uma ideia nova para ser testada, né? E essa parceria, né,
do seu lado, de uma empresa consolidada, uma multinacional, respeitada, com nome, né? Isso já dá uma responsabilidade enorme, né, para os técnicos, né? E exatamente isso, levar a informação, né, para os clientes, tentando exatamente melhorar a avicultura. Eu acho que a avicultura brasileira, ela não chegou onde chegou por acaso, né? Eu acho que ela deve muito exatamente à excelência das pessoas que trabalham na avicultura brasileira. São técnicos de excelente nível. Como você acabou de falar, você tem mestrado, doutorado, acabou de dar o depoimento aí, não para de estudar, está sempre lendo alguma Sim, coisa. está sempre buscando. E eu acho que essa pegada, né, que a gente, técnico, também estou nessa área técnica, a gente aceita esses desafios e a nossa avicultura não para de crescer. Bom, mas o assunto nosso aqui hoje, certo, é qualidade de carne, né? Eu queria que você desse um conceito geral de qualidade de carne, como você enxerga a qualidade de carne, né? É claro que tem vários aspectos, né, de qualidade de carne, microbiológica, qualidade física, cheiro, sabor, odor, etc. Mas eu queria que, assim, né, uma coisa mais técnica, hoje não dá mais, né, Kevin, para a gente se contentar o frango ter um excelente desempenho, né? Ele não existe mercado de frango vivo. Esse frango vai ser abatido, tem todo um processo industrial para ele chegar lá na ponta, né? E como você enxerga exatamente isso? Tanto do seu lado técnico, como também do seu lado, vamos dizer, consumidora. Quando você vai no supermercado, compra um frango, como é que você enxerga qualidade de carne de frango? Hoje, primeiro, o consumidor, ele exige e ele sabe, ele tem informação, né? Hoje a informação chega no consumidor. Igual você falou, não temos mais frango vivos, com algumas exceções, mas eu acho que isso um dia vai acabar também. E o frango hoje, quando o produtor entrega ele na plataforma, ele entrega um frango com um desempenho excelente, que hoje o frango hoje tem um desempenho excelente. E muitas vezes, entre a plataforma e a chegada no consumidor, esse frango ele perde qualidade. Então é isso que a gente não pode deixar acontecer, essa perda de qualidade entre a entrega do frango vivo na plataforma e a chegada no consumidor final. Porque nesse caminho ali se perde milhões de dólares são perdidos, né? Então quando a gente fala de qualidade, a gente fala da qualidade que o consumidor final exige, porque ele merece, né? Tanto microbiológica quanto qualidade de carne mesmo, né? Suculência, aparência, essa qualidade que ele exige, quanto a qualidade do próprio produtor, do próprio cliente final, né? Que está produzindo a agroindústria. Ela ganha dinheiro quando ela vende um frango de qualidade. Então, esse manejo finalzinho ali dentro do abatedouro é muito importante, porque se perde muita carne ali, se perde muito dinheiro. Então, essa parte ela é fundamental quando a gente fala de qualidade de carne para o consumidor final. Então, Kelly, pensando assim, né, no potencial de uma carcaça, como a gente falou hoje no campo, a ave vai com desempenho muito bom, tanto o macho quanto a fêmea, eles, né, têm um treinamento bom, desempenho bom, tudo chegou lá na plataforma, né? Como é que você enxerga exatamente a possibilidade desse rendimento da indústria extrair o máximo que aquela carcaça tem para oferecer, pensando, né, nessa carne no mercado? Como é que você vê essa... É claro que cada empresa tem a sua particularidade, algumas são mais automatizadas, outras menos automatizadas, vários tamanhos de carcaça, né, vários mercados a serem atendidos, né, exportação, mercado interno. Mas como é que essa parte industrial, como é que você vê a importância da participação, né, da agroindústria dentro do abatedouro, dentro do frigorífico de frango? Olha, quando a gente entrega o frango na plataforma, tudo começa na entrega do frango da plataforma, né? Então, a parte da entrega mesmo ali, da parte da panha, você pode perder muito ali nessa panha, né? Nesse manejo final ali. Porque você pode perder com lesões, você pode perder com contusões, com arranhões. Então, é umas perdas que você tem que evitar, que é para todos, né? Não importa o tamanho do cliente, se você fizer mal feita essa parte, você vai perder. Quando entra dentro do frigorífico, a gente tem vários pontos críticos dentro do frigorífico. Mesmo se é frigorífico manual, se é frigorífico tecnificado, então a gente tem que estar de olho nessas partes dentro do frigorífico para evitar as perdas. Hoje se joga muita carne no lixo. No lixo que eu falo vai virar farinha, né? Não vai para o lixo, vai virar farinha para ração, mas perde-se muito valor agregado, né? E aí tem a parte que passa pelo Ministério da Agricultura, que é muito importante, tem a fiscalização do Ministério da Agricultura. Porém, cada Ministério da Agricultura, dentro de cada frigorífico, é um ministério diferente, que são feitos por pessoas,
que tem um olhar diferente. Então, também essas padronizações são diferentes. Então, importantíssimo, treinar pessoas, ainda são feitos por pessoas. Todos esses processos, por mais que hoje sejam tecnificados, ainda são pessoas. Então, treinamento de pessoas, equipamentos, né, calibração de equipamentos, está medindo, muito frigorífico não mede, não sabe quanto que está perdendo. Então, você tem que medir, você tem que saber exatamente quanto está perdendo. Se você não mede, você não sabe. A gente tem muito isso, a gente vê muito isso, né? Tem-se a ideia de quanto perde, mas não tem-se um número real. Então, essas pequenas coisas do dia a dia, quando você começa a fazer dentro de um frigorífico, você vê o quanto que perde. E dentro do frigorífico, cada melhora, cada 1% de melhora, são milhões. Então, é muito importante esse olhar muito crítico, muito rigoroso dentro de um frigorífico, né? Dentro, assim, da entrega ali, da panha para frente. Porque a gente sabe que até a panha é muito bem feito, o produtor tem todos os problemas, mas é muito bem feito. Da panha para frente que a gente tem que também ter um olhar mais rigoroso. Quando estamos pensando em qualidade de carne, né? Assim, ali no finalzinho, que são poucas horas que pode acabar com os seus 45 dias de criação de frango. Então vamos voltar de novo lá para o campo, né? Pintinho chega lá, né? Vem do incubatório, tem todo o processo de crescimento, ele fica ali 40 e poucos dias e sai ali com mais de 3,5 kg, né? Durante esse processo, a gente sabe, né, que vai se acumulando ali, né, todo o desenvolvimento esquelético, desenvolvimento muscular, e esse músculo vai virar carne lá no fundo, conforme você muito bem explicou no abatedouro. E aí, nesse processo, o que você enxerga aí, pensando um pouco talvez em nutrição, mas manejo também, nesse processo de criação? Quais são as principais, vamos dizer, estratégias para eu ter no final lá, eu ter uma carne macia, suculenta, com a coloração adequada? O que o produtor tem que estar atento, o que a empresa tem que fazer para, né, conforme você acabou de falar, entregar esse frango na plataforma aí já embutido essa qualidade de carne? A nutrição é fundamental, né, hoje, né, professor? Eu acho que o frango ainda é nutrição, ainda é manejo. Hoje a genética, ela entrega um frango que cresce muito, né? Ele é um frango que eu falo que se a gente parar e ficar olhando para o frango, a gente vê o frango crescer, né? Com GPD de 80, se eu passar o dia olhando, você vai ver ele crescer. Então, a gente precisa dessa nutrição adequada, em quantidade de proteína, para ter esse músculo desenvolvido, né? Aminoácidos balanceados. Eu acho que quantidade de energia adequada para a gente ter esse crescimento da proteína e energia é fundamental. Hoje a gente tem alguns aditivos que podem ajudar muito, né? Nessa cor, nessa qualidade de pele, principalmente, que é fundamental, qualidade de pé, então a gente tem alguns aditivos que vão ajudar, qualidade intestinal, tem que estar de olho, quando a gente tem uma qualidade intestinal boa, a gente vai ter um frango mais saudável, a gente vai ter uma cama melhor, que vai influenciar diretamente na qualidade da pele dele, na qualidade da pata. E o manejo, eu acho que hoje na mão do produtor, ele tem um manejo. Na mão do produtor, ele tem que ter um manejo adequado, tem que ter uma ambiência adequada. Ambiência, hoje a gente vê que nesse inverno que está sendo um pouco mais rigoroso, né? Principalmente de São Paulo para baixo, que a gente está tendo um inverno muito mais pesado dos últimos anos, você vê uma piora muito grande em qualidade de pata, né? Você vê todo mundo reclamando de qualidade de pata, em perdas por lesões, né? De arranhão, em perdas de qualidade mesmo do frango. Por quê? Porque a gente não consegue aquecer direito esse frango. Principalmente ali no começo, a gente não é preparado para o inverno. Isso daí a gente tem que tomar mais cuidado, a gente tem que estar cada vez mais preparado em cuidar desse pintinho quando ele chega, né? As primeiras semanas do pintinho é fundamental para você diminuir calo de pata, para você ter um lote mais uniforme. Então, a chegada do pintinho, a preparação do pintinho, durante esses primeiros 14 dias, 20 dias de vida, é fundamental para você entregar um lote uniforme no frigorífico, para um abate mais uniforme, porque quando temos lotes dos uniformes dentro de um frigorífico, a gente tem problema no abate também, eu tenho atrasos no abate, porque ele fica mais lento, porque eu tenho um frango grande, um frango pequeno, isso atrasa o abate, né? E aí o frango vai ficando cada vez mais no campo, vai atrasando cada vez mais e vai virando bola de neve. Então,
o cuidado inicial, eu acho que ainda é um fator muito importante na chegada do pintinho para a gente entregar um frango muito bom. Mas a nutrição ainda ela tem um peso muito forte na qualidade da carne do frango no final. E pensando um pouco, Kellen, né, na questão da nutrição, né, é claro, nutrição envolvendo todo o pacote, mas eu queria que você destacasse um pouquinho, para falar um pouquinho, né, de uma tendência que já vem sendo há muitos anos aí usado, né, a questão da utilização dos minerais orgânicos, e aí pensando na utilização dessas tecnologias, vamos dizer, na qualidade de carne, como que esses minerais podem ajudar na qualidade da carne de uma maneira geral? Hoje, quando a gente fala em minerais orgânicos, hoje, por exemplo, eu trabalho com minerais orgânicos, tá? Já faz algum tempo, o que eu vejo que é muito importante, tá? Pensando, por exemplo, numa qualidade de pele, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com zinco, hoje eu trabalho principalmente com zinco, o zinco ele é um mineral muito importante para a qualidade da pele, né? Então, quando eu dou um mineral orgânico de qualidade, ele vai ser melhor absorvido pelo animal. Por quê? Porque o mineral orgânico ele está protegido até ele chegar na absorção, né? Então, eu posso trabalhar com uma quantidade menor de mineral. Isso é bom para o meio ambiente, porque eu vou extrair menos mineral do meio ambiente e eu vou excretar menos mineral para o meio ambiente. E pensando em sustentabilidade, que também está cada vez mais em alta, preservar o meio ambiente, que faz muito sentido, nesse milhares de frango que a gente cria, a gente não pode ficar jogando micromineral ou mineral para o ambiente. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Então, trabalhar com minerais orgânicos, uma das coisas fundamentais é essa sustentabilidade, é aproveitar o máximo daquele mineral. Não só, por exemplo, eu trabalho com zinco, cobre e manganês orgânico. Além de eu utilizar melhor esses minerais, eu também não atrapalho a absorção dos outros, né? Eu não trabalho na absorção de um fósforo, eu não atrapalho a absorção de um cálcio, porque lembrando, minerais interagem entre si, né? Eles têm cargas, então eles podem reagir entre si. Então, os minerais orgânicos eles estão protegidos, então eles não vão reagir entre si e vão ser absorvidos. Quando a gente pensa num zinco orgânico, que ele chega no intestino e que ele é absorvido, ele vai chegar na pele do animal. E o animal ele vai ter uma resistência melhor de pele. Então, a gente vê nos trabalhos, né, na literatura, que mostra resultados com zinco, uma melhora de resistência de pele. E a melhora de resistência de pele é bom para o quê? Eu vou ter menos lesões, menos arranhões. Pensando em pé, que hoje o pé custa muito caro para quem exporta, né? O pé hoje é preço de ouro. Pé é o quê? É pele, né? É pele. Então, se eu tenho aquela pele mais resistente, eu vou ter mais dificuldade daquele pé formar um calo. Lógico, o manejo está diretamente relacionado à formação de calo do pé. Só que eu tenho uma pele mais resistente, mas o meu manejo também tem que ajudar, porque ainda não existe nenhum pó milagroso, né? Eu acho que são ferramentas que auxiliam na produção. Quando bem trabalhadas juntos, com bom manejo, uma boa ambiência, você tem o frango que a genética te entrega. A genética te entrega um pacote de um frango que cresce muito rápido, uma conversão alimentar excelente. Só que você tem que ter ferramentas para aquele frango atingir aquilo. Então, acho que os minerais orgânicos, ele entra como uma das ferramentas que vai fazer você te entregar aquilo que a genética promete. E vai fazer com que o teu frango seja mais resistente e você vai perder menos carne dentro do frigorífico. Então, os minerais orgânicos, ele entra muito bem nessa parte tanto de sustentabilidade quanto qualidade de carne dentro do frigorífico, principalmente hoje que se produz cada vez mais, né? A gente quer cada vez mais frango por metro quadrado, quer se produzir, ter uma alta produtividade. Então, a gente tem que ter ferramentas que nos auxiliem com isso. A gente está falando aqui, né, no melhoramento genético, você falou realmente que os pacotes hoje, né, as casas genéticas, enfim, o potencial genético desse frango é fantástico, né? No passado a gente tinha um problema maior com a deposição da gordura, ele tinha uma tendência maior a depositar gordura, a genética melhorou bastante isso, mas ainda a gente tem algumas aves, certo? A questão da deposição da gordura atrapalhando ali um pouco, né, nessa qualidade da carcaça, né?
Como é que você vê essa questão? Aí, claro, estamos falando de nutrição, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, dessas estratégias nutricionais aí para que a gente não incorra no erro de, às vezes, por um erro de formulação, por um excesso de cuidado, acaba fazendo, né, acumulando muita gordura na carcaça e isso acaba sendo depreciando um pouco a qualidade da carcaça do frango. Acho que aí entra idade de frango também, né, professor? Hoje, quando a gente quer um frango mais pesado, a gente leva esse frango para uma idade maior, aí não tem como, ele vai ter gordura, ele é metabólico, né? Ele acaba acumulando mais gordura, né? Mas eu acho que uma nutrição com uma energia balanceada, aminoácido balanceado, acaba segurando um pouco essa formação da gordura. Mas assim, se você levar o frango para uma idade um pouco mais avançada, não tem como, né? Ele vai acabar formando essa gordura no frango, que é isso que a gente não quer. Hoje a gente vê as empresas, no Brasil ainda nem tanto, o frango no Brasil até que a gente abate um pouco mais cedo, mas vai nos Estados Unidos, abaixa o frango com 56 dias, como não vai ter gordura no frango? Não tem como, né? São frangos mais velhos, ele deposita gordura, não tem jeito. Mas eu acho que aí a gente vai ter que trabalhar com essa energia um pouco mais baixo. Hoje as casas genéticas já pedem para entrar com a energia bem baixa, né? A gente já vê, tanto que eu vejo clientes que estão testando essa energia mais baixa, mas é bem baixa mesmo. Então acho que trabalhar com a energia mais baixa, com o nível de aminoácido um pouco mais alto, pode ser uma alternativa para minimizar essa gordura. Só que está muito correlacionado com a idade do frango, né? Eu vejo por esse lado, não sei o que o senhor acha. Tem uma propensão genética natural dele acumular essa gordura e, claro, você minimiza muito bem, como você falou, né, mexendo na ração. Agora, é impossível, né, a gente falar em qualidade de carcaça, qualidade de carne, sem falar nas miopatias aí, peitorais, né? É um assunto, né, que está sempre, né, preocupando as empresas, né, o peito amadeirado, né, as estrias brancas, enfim. Como é que é? Você acha que a nutrição pode resolver isso? Isso é genética mesmo? A genética já está melhorando essa questão? É uma coisa complexa, é multifatorial, mas o que você poderia falar a respeito dessas miopatias aí, já que a gente está falando de qualidade de carne? O que você tem visto aí no mercado, nas empresas? Como as empresas estão lidando com esses problemas? Conforme você falou, às vezes ela nem tem, não está medindo a quantidade que de repente está passando isso, e de repente está chegando lá na ponta, e o consumidor vai reclamar com certeza, como você muito bem falou, o consumidor hoje é esclarecido, é exigente. Como é que está essa questão das miopatias peitorais? As miopatias, hoje, elas não são mais condenadas igual era no passado pelo Ministério da Agricultura, tá? Então, mudou-se o jeito de ver a miopatia. A não ser a miopatia quando ela está com grau muito avançado, quando eu estou um peito amadeirado ali no grau muito avançado, aí sim ele é condenado. Se não, o que acontece com ele? Eu vou perder valor daquele peito, porém eu vou transferir ele para fazer um processamento daquela carne, né? Mas eu não preciso transformar, jogar fora e transformar em farinha, tá? Eu só mudo o processo. Hoje ainda se vê muito miopatias, mas se vê também muita gente que não mede. Tem bastante. Eu visito o cliente, ele fala assim, eu não tenho. Aí você entra na linha e fala, mas eu tô vendo, como é que ele não tem? Não é que ele não tem, ele não mede. Então tem-se muito isso ainda, tá? Mas assim, o que é a miopatia? Miopatia é multifatorial. Então não existe um produto nutricional, não é mineral, não é ácido orgânico, não é nada que vá resolver aquele problema. Porém, são ferramentas. Então, os aditivos, alguns deles entram muito bem como uma ferramenta. Genética também é um fator importantíssimo. Eu acho que a genética deve ter dado uma mexida, porque melhorou-se de uns anos para cá, ela está um pouco melhor, mas ainda tem muito, né? O frango hoje, ele cresce muito rápido, também está ligado a esse crescimento rápido do frango, né? Para você diminuir as miopatias, você tem que diminuir o crescimento do frango, que está muito ligado. O tamanho do peito do frango hoje é enorme, né? Então, como é que tem a vascularização daquele peito, que pode ser um dos problemas da miopatia?
Então, as miopatias, elas são multifatoriais. Quando você tem um problema muito grande de miopatia, aí você tem que segurar o crescimento do frango, você entra com aditivos que podem ajudar, os microminerais, né, os minerais orgânicos são uma das ferramentas. Então, você trabalha com algumas ferramentas que vão auxiliar nessa miopatia, nessa diminuição dessa miopatia. Vai acabar? Penso que não. Porque com o frango que a gente tem hoje, que é um frango de crescimento muito rápido, não tem como acabar, né? É muito músculo para ele crescer. Mas você consegue minimizar um pouco esse aspecto. Mas não é mais jogado fora, né? Então, assim, só quando está com grau muito avançado. E aí, quando está com grau muito avançado, as empresas veem esse problema. Então, aí elas começam a trabalhar melhor nessas miopatias. Mas existem algumas maneiras da gente minimizar essas miopatias, sim, tá? Então, fazer esses manejos, diminuir um pouco o crescimento, trabalhar um pouco com os aditivos. Tem alguns manejozinhos que a gente consegue fazer para minimizar. Não vai acabar, mas vai minimizar. Mas ainda tem bastante miopatia no mercado. Kellen, outra coisa que eu acho que a gente tem que abordar aqui, falando em qualidade de carne, né, é um assunto que está sempre muito ligado à questão do bem-estar animal, né? Aliás, o bem-estar animal hoje está ligado a qualquer aspecto produtivo do frango, né? Uma preocupação da cadeia, as empresas realmente têm buscado, né, cada vez mais manejos mais, né, enfim, tecnificados para melhorar e está sempre ofertando aí, né, bem-estar animal para os frangos, né? Principalmente ali no caso da qualidade de carne, né, na fase final, né? Como é que você também tem visto isso no campo? Como é que você tem, enfim, recomendado, conversado com as empresas sobre essa relação do bem-estar animal com a qualidade da carne? O bem-estar hoje, assim, você não cria um animal, acho que em qualquer área, né? Aves, suínos, bovinos, um animal que não está no seu bem-estar, não produz, né? Se ele está fora, ele não cresce direito, ele não engorda direito, ele não produz ovos direito, né? Então, assim, eu acho que hoje tem uma onda do bem-estar que tem que explicar para o grande consumidor, né? Porque existem as ONGs que fazem sensacionalismo com isso, mas eu acho que tem que explicar o que é o bem-estar para a grande população. Se o animal não tiver no bem-estar, todo mundo sabe que ele não vai produzir, né? E as empresas produzem com bem-estar. Então, assim, a gente sabe, se um frango chega muito estressado, ele vai ter problema na carne. Essa carne não vai durar tanto tempo, né? Ela tem outras. No bovino que se vê muito mais, no frango se mede menos que no bovino. No bovino parece que a carne, ela sente mais, né? O bovino sente mais, né? Mas hoje se trabalha muito com bem-estar. Eu acho que a gente precisa vender mais essa imagem, né? A gente é um grande produtor de frango mundial, a gente é exemplo para o mundo, mas a gente esquece de marketear isso, né? A gente é um péssimo marqueteiro do que a gente do que a gente faz na avicultura. Porque eu conto para as pessoas falam, nossa, mas vocês são tudo isso, mas a gente esquece de marketear. Então, eu acho que hoje se produz animais com bem-estar, com sustentabilidade. Dá para melhorar, sempre dá para melhorar, né? Porém, a gente produz bem e cada vez melhor, né? Eu acho que produzimos bem com bem-estar. Essa questão da comunicação, né, Kelly, ela vale para o agro todo, né? Pô, a gente é muito ruim de marketing, né, professor? Muito ruim. Comunica muito mal. Em alguns, a gente é apresentado como vilão, sendo que a gente faz tudo, principalmente a avicultura, faz tudo dentro da norma. A sustentabilidade, antes deles inventar esse conceito, a gente já fazia isso de uma maneira fácil e natural. Mas você tem toda a razão. Vou dizer, é um assunto para a gente trabalhar em um podcast futuro e falar da comunicação do agro, né? Ver aí com os profissionais de marketing, dos profissionais de comunicação, por que a gente é tão mal visto pelo mercado, sendo que a gente faz as coisas tão boas. Tudo certinho, tudo perfeito, né? Tudo certinho. Você vê o caso da influenza, como o Brasil, como ele lidou com a influenza, né? É um exemplo, a gente lidou com a influenza de uma maneira que nenhum país do mundo lidou. Não, o Santin falava, o Ricardo Santino, presidente da BPA,
antes, né, da influenza chegar, ele saía no mundo aí afora, eles perguntavam para ele, isso ele contou várias vezes publicamente, né? Eles perguntavam assim para ele, quando vocês vão admitir que vocês têm influenza, né? Isso quando a gente não tinha. Aí ele falava, quando a gente tiver, eu conto para vocês. Que o povo no mundo inteiro não, assim, não acreditava que a gente não tinha, que o mundo tinha. Então, por que você... Porque é por causa da nossa competência, né? Mas infelizmente entrou agora. Mas a gente lidou de uma maneira impecável. Kelly, já caminhando para o final aqui do nosso episódio, eu queria falar um pouquinho de tendências, né, dos próximos anos. Como é que você enxerga aí, né, a forma de como a gente produz o frango? O que você acha que você consegue... É claro que a evolução da avicultura, ela é no dia a dia, né? Tá toda hora entrando uma metodologia nova, um aditivo novo, máquinas cada vez mais, né, mesmo dentro dos galpões, a climatização cada vez mais, né, efetiva e eficaz, enfim, estamos sempre crescendo, sempre melhorando. Mas como é que você acha, como é que nós vamos mudar essa forma como a gente produz a carne de frango? O que você vê isso como tendência aí para frente? Eu acho que, assim, na minha humilde opinião, eu acho que vai mudar, tá? Eu acho que, assim, cada vez a tecnologia está chegando e ela vem chegando de uma maneira, assim, bem agressiva. Então, cada vez vai ter mais NIRS em linha, por exemplo, né? Então, essa parte do NIRS vai evoluir cada vez mais. Nutrição de precisão vai evoluir cada vez mais, né? A gente está chegando para produzir com nutrição de precisão muito melhor do que o... Vamos evoluir para isso. A inteligência artificial, ela é incrível, né? Sabendo usar ela, ela te traz muita informação e muito rápido, né? Então, quando você usa ela de uma maneira inteligente, ela facilita a tua vida, te traz informação e ainda te ajuda a resolver muitos problemas. Então, isso vai ajudar na produção, né? O frango vai continuar sendo frango, as genéticas vão cada vez trazer frango que vai crescer cada vez mais rápido, só que você vai ter que saber lidar com esse frango que vai estar cada vez mais sensível também. Então, vai ter que ter aditivos, né, cada vez melhores. Eu acho que não vai ter no mercado agora espaço para produtos ruins, né? Porque ou você põe um produto que funciona para um frango que cresce tão rápido, ou você não entra. Porque hoje é tudo muito contado, né? Centavos. Cada centavo vale milhões numa produção. Então, isso também vai ficar cada vez mais acirrado. E o consumidor cada vez vai exigir mais rastreabilidade, mais o controle do impacto ambiental. Isso vai ficar cada vez pior. Pior ou não, acho que cada vez melhor, porque acho que tem que ter mesmo, né? Porque senão o povo também abusa um pouquinho. Então tem que controlar, tem que ter rastreabilidade, tem que controlar o meio ambiente. Então acho que isso a gente já faz bem feito, mas a gente vai ter que fazer melhor. Vai ter que fazer, vai ter que rastrear e vai ter que provar. Conforme você falou, né, esses processos de automação, mesmo dentro da granja, né, já existem softwares que, pelo som que a ave emite ali, ele já consegue... O suíno está bem mais avançado, né? Ele consegue já ter algumas predições pela própria vocalização, né? A próprio comportamento, o andar da ave ali, essas imagens são processadas em tempo real ali, conforme você falou, É muito né? rápido. Para de crescer, né, Kelly? Que bom, né? Que bom que a gente está vendo isso, que bom que o Brasil é um dos protagonistas disso, né? A gente está sempre aberto a produtos novos. Essa questão dos aditivos aí nutricionais é impressionante, né? Não para de chegar novos produtos com novas tecnologias, exatamente para melhorar a qualidade intestinal, para melhorar a questão sanitária, microbiológica, enfim, né? Mas tem que ter, né, café? Com o frango que vai chegar 1 para 1, né? Vai comer 1 quilo e ganhar 1 quilo? Não vai ser só com milho e com a soja. Não tem como, ele tem que ter ferramentas que auxiliam ele a fazer isso, ele vai conseguir, mas não é, o milho e a soja continuam sendo importantíssimos e a gente ainda peca no milho e na soja. Ainda tem coisas para estudar no milho e na soja, mas precisa de umas ferramentazinhas ali para dar um up nele. Com certeza. Bom, Kelly, já caminhando aqui para o final do episódio, né, eu queria que então você pudesse fazer suas considerações finais, te agradecendo muito para você ter disponibilizado um tempinho na sua agenda para aqui estar conversando, levando a informação para as pessoas que têm nos acompanhado. E a ideia é essa mesmo, a gente trazer os profissionais que estão no dia a dia aí das empresas, né, correndo para cima e para baixo,
às vezes vocês não tem, né, não tem dia, não tem noite, às vezes chega de madrugada de um voo, no outro dia cedo já tem agenda corrida, né? Então, assim, obrigado mesmo por você, né, tá trazendo aí essa experiência sua aí já de anos de avicultura, tá dividindo aqui com a gente. E aí eu deixo você fazer suas considerações finais. Não, eu que agradeço, né, pelo convite, por estar aqui, precisando, estou às ordens, precisando da Novos, também a Novos agradeço, da Novos, né, e conta com a gente para quem precisar, qualquer dúvida, fico à disposição. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast O Aviário e a gente gostaria de fazer um convite a todos vocês que têm nos acompanhado para que mandem sugestões para o nosso canal de novos entrevistados. A gente quer aumentar aí a nossa rede de contato e todas aquelas pessoas que vocês conhecem, que têm vínculo com a avicultura, serão muito bem-vindos como indicação para os nossos próximos episódios. Então eu vou deixar com vocês aqui o nosso e-mail de contato para que vocês possam fazer as indicações. O nosso e-mail vai aparecer aqui na tela escrito, chama hello@wisenethics.com.br. A gente aguarda com a indicação de novos nomes de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.